Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e no dia de ontem André Ventura veio aos meios de comunicação tradicionais explicar porque é que o Chega e o PS não estão numa coligação negativa e aliás deu uma dica a Luís Montenegro que vocês já viram no título e na thumbnail para o caso de ele sentir que não tem condições para governar. A dica é muito simples, sabe perfeitamente o caminho do Palácio de Belém. Que se demita. Meus caros, peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Tem também o meu MBA na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. Mas bom, eu venho-vos então mostrar uma parte da entrevista que André Ventura deu ontem na SIC Notícias. André Ventura é esse que antes tinha que explicar porque é que não era extrema-direita e agora aparentemente tem que explicar porque é que não é socialista. Isto é um fartote. Como conseguem compreender, os meios de comunicação tradicionais são um fartote de rir. Assim sendo, eu venho-vos mostrar esta parte. Vão notar que o som está, que a voz de André Ventura está com uma mexida. Percebem as razões. E, portanto, venho-vos mostrar esta parte que eu fiz o corte e vamos ouvir o que é que André Ventura tem a dizer sobre a sua coligação com o Partido Socialista. Enfim, vamos ouvir. E, portanto, o que o Chega disse ao PSD foi: nós temos dois caminhos. O caminho de encontrar convergência nas propostas, que governar é propostas legislativas, executivas, etc. Ou cada um segue um caminho separado. O governo disse que cada um vai seguir um caminho separado. Bom, mas agora o que quer, aparentemente, é que apesar de estarmos em caminhos separados, não votemos coisas que são do nosso programa. Eu dou-lhe o exemplo das portagens. Foi o Partido Socialista que apresentou esta proposta, hipocritamente, porque nós já tínhamos apresentado na legislatura passada. Era uma proposta ligeiramente diferente, eram todas as portagens e faseadamente. Mas repare, com que... e a nossa agora também seria faseada, seria em 2 anos. Com que cara poderia eu dizer aos portugueses que defendia o fim das portagens todas, mas votava contra de algumas? Então isto cabe na cabeça de alguém? Não, e é importante referir este ponto porque o Partido Socialista nunca se predispôs, aliás, teve, segundo o Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, ele contabilizou, portanto fez mesmo a soma das vezes que o Partido Socialista teve a possibilidade de votar favoravelmente à descida das portagens e parece que Carlos Guimarães Pinto contabilizou mais de 100 vezes. O Partido Socialista teve a oportunidade de diminuir as portagens, não o quis fazer, nem progressivamente, nem de forma imediata. Portanto, não o fizeram. Sabem porque é que agora estão a fazer estas propostas? São questões eleitorais. Foi exatamente como a questão do IUC. Então o Partido Socialista queria aumentar o IUC, que é aquele imposto, é um dos impostos imbecis que nós temos em Portugal, que é o chamado Imposto Único de Circulação. O Partido Socialista queria aumentar, em muitos casos, 300, 400, 500%. E quando se apercebeu da circunstância em que estava e do chinfrim que essa medida ecoou nos meios de comunicação tradicionais e no debate público, o Partido Socialista não só não quis aumentar o IUC, como o quis diminuir para metade. Portanto, o Partido Socialista não tem medidas, não tem estrutura. E, portanto, esta foi a proposta. Agora, vem-se para os meios de comunicação tradicionais dizer, e tal, o Chega é socialista economicamente. Bom, votar favoravelmente a uma medida de descida de impostos não me parece exatamente a medida mais socialista. Não é por vir do Partido Socialista que a medida é socialista. E vamos à parte das pensões, que eu acho que também é importante. Anda-se por aí muitas vezes a dizer, que eu já ouvi nos meios de comunicação tradicionais, e tal, o Chega é muito estatista, não é? Do ponto de vista económico. Bom, vejamos, em Portugal temos um sistema de pensões onde pessoas idosas recebem 200 e 300 euros. O que é que nós fazemos? Ignoramos a medida e deixamos de a propor porque ela é socialista e, portanto, assumimos a miséria das pessoas e deixamos-las na miséria, como é o caso de muitos idosos que têm que optar entre comida e medicamentos, ou aplicamos uma medida, ignoramos um bocadinho a parte ideológica porque temos circunstâncias mais reais do que a ideologia e aplicamos a medida da subida de pensões porque efetivamente os nossos idosos precisam. Eu não sei, é que se vamos deixar de aplicar medidas úteis, concretas, necessárias, dadas as circunstâncias do país, se vamos deixar de as aplicar porque elas estão rotuladas com a ideologia socialista, meus caros, nós perdemos na política. A ideia não é essa. Nós temos circunstâncias e há formas de aplicar medidas. E diga-se de passagem, a diminuição de um imposto não é propriamente a medida mais socialista que eu já ouvi. Aliás, o socialismo caracteriza-se pela expansão do Estado para vários campos e a gestão financeira do país, tendo em conta os grandes lucros, por assim dizer, que o Estado Socialista teria com a expansão para vários campos e com a grande carga fiscal que os Estados Socialistas costumam ter.
E, portanto, a diminuição de impostos não é propriamente uma caracterização socialista. Portanto, também é por aí, mas vamos ouvir o resto. O André Ventura considera mesmo que esta era uma proposta que era prioritária. Tinha que ser nesta altura, não podia ser no próximo ano, não podia ser enquadrada num orçamento. Todas as propostas, em teoria, podem ser noutra altura. Certo. Agora, há sempre um conjunto muito grande de razões para não se fazer nada. Há sempre um número de razões magnífico para não se fazer nada. Ou é as contas, ou é a oportunidade política. Não. Nós estamos numa situação profundamente injusta com as portagens. Isto tem que ser resolvido. Tínhamos a oportunidade agora. Com que cara eu vinha aqui hoje, à SIC, dizer, bom, não é o momento, sabem? Eu há 2 meses disse que sim, mas agora acho que não é o momento. Não faz sentido. Mas sabe que o dinheiro não chega para tudo. Nós infelizmente, vivemos com essa circunstância. O Governo tem que fazer a gestão do que é definido por lei. Não é o contrário. Não é a lei que tem que ir atrás da gestão do Governo. E o que é importante também dizer aqui é, efetivamente sabemos que este Governo tendencialmente não irá durar muito tempo. Sabemos que vão ser poucas as coisas que vão ser aprovadas e os portugueses têm a vida entalada desde as eleições porque tivemos um Governo em funções diminuídas, tendo em conta as circunstâncias, e agora temos um Governo minoritário que não se predispõe a falar. E, portanto, entalamos a vida dos portugueses porque se pode fazer daqui a um ano num orçamento ou porque se pode fazer daqui a 6 meses. É o que André Ventura diz, quer dizer, há sempre um número de razões para não fazer nada. E eu acho que isto é muito português e eu começo a chegar à conclusão que isto nem é só dos meios de comunicação tradicionais, não é só dos jornalistas. Quer dizer, nunca está bem. Se há uma coisa feita, poderia ter sido feito outra. Nós podemos ter este debate todos os dias. Mas quer dizer, se as portagens são injustas, se as estradas estão pagas e mais do que pagas, por que raio é que ainda temos as portagens? Vamos progressivamente diminuí-las e fazer a sua extinção. Temos aqui ao lado, em Espanha, um modelo muito mais agradável deste ponto de vista. Eu dou-vos o exemplo que houve uma vez, há um tempo atrás, há uns meses, que fui ao norte do país. Eu posso-vos dizer que com o carro que eu levei, que nem sequer era o meu, porque o meu bebe um bocadinho demais de combustível, eu paguei 50, 60 euros de combustível e o carro era a gasolina. Posso-vos dizer que paguei 45 de portagens. Mas como exatamente é que é aceitável pagar-se tanto de portagens como de combustível para ir ao norte do país? De Lisboa? Não faz sentido. Portanto, meus caros, as portagens, eu sei que estas portagens são em circunstâncias específicas, mas deve-se caminhar para a sua abolição. As estradas estão pagas e mais que pagas. E o objetivo do Estado não é dar lucro. É tão simples como isso. Vamos ouvir o resto. Na sua opinião, avança-se com as portagens agora e o que é que se abdica então? Isso é uma questão que o Governo terá que fazer. A nossa proposta é... O Governo agora terá que... Está a condicionar o Governo. Então, mas não é esse o trabalho do Parlamento? Condicionar, escrutinar? Não, desculpa, é condicionar também. Sim. É condicionar também. O Parlamento deve condicionar o Governo quando se sente que ele vai pelo caminho errado. Mas isso pode permitir Luís Montenegro achar que não tem condições para governar. Bom, ele sabe o caminho do Palácio de Belém, acho eu. É só pegar no carro, ir até lá e dizer assim, olha, Sr. Presidente da República, eu não consigo governar. É verdade, mas e o Presidente sabe o que é que lhe vai dizer? Olha, mas o André Ventura avisou disso, há 2 meses atrás. Ele vai dizer, pois, mas eu não gosto do André Ventura. Então, se nós continuarmos a assistir àquilo que assistimos hoje, ou seja... Mas o que assistiu hoje é a normal concretização da política, é o partido, o Chega tem ideias próprias e, portanto, vai aprovar medidas próprias. Não pode pedir ao Chega que, não havendo acordo nenhum do Governo, tenha que ir atrás das propostas da AD só porque o Governo fica chateado com isso. Senão, qual é o papel do Parlamento? Senão você quase quer que reduzir o Parlamento a uma fantochada. Não é? Não, você diga na formulação, não é você. Eu só quero perceber se acredita que a legislatura vai chegar até ao fim, se continuarmos a assistir a esta... Estava a fazer essa pergunta, mas sabe o que é que eu acho? Quer dizer, eu acho que nós... O que acha ou o que quer? Sabe o que é? Não, o que eu quero aqui é indiferente. O que acho é que é importante, que é, houve uma oportunidade perdida, desperdiçada, de haver uma maioria. Mas também lhe digo uma coisa, para sermos honestos com os telespectadores. Se o Chega estivesse no Governo, a proposta apresentada hoje do Governo seria mais ambiciosa do que a do Partido Socialista, mas foi do PS. E já a semana passada assistimos também a uma abstenção que permitiu a proposta do IRS passar do Partido Socialista. Ontem, Pedro Frazão, do seu partido, dizia jamais daremos a mão ao PS. O que é isto? Não, desculpa, mas isso não é dar a mão... Mas baixar impostos é dar a mão ao PS? Baixar portagens é dar a mão ao PS? Então, o que é dar a mão ao PS? Provar propostas do PS? Meus caros, isto é ridículo. Isto está-se a passar em direto, ou estava-se a passar em direto no dia de ontem, num meio de comunicação tradicional visto por milhões de pessoas em Portugal. Mas, caros, passa-se aqui a ideia
de que os joguinhos de corredores, de que as brincadeiras políticas, de que a estratégia política é mais importante do que a aprovação de propostas. Mas como assim dar a mão ao Partido Socialista? Meus caros, vamos partir do pressuposto, que eu acho que é um cenário impossível, mas vamos fazer este exercício mental. Vamos partir do pressuposto que o Partido Socialista, a partir de agora, defende o retorno do CEF que extinguiu. Vamos partir do pressuposto que o Partido Socialista defende o retorno das cotas na imigração. Ora, o Chega vai votar contra porque vem do Partido Socialista? Mas alguém acredita que isto faz sentido? Façam, por favor, este exercício mental. Não depende da proposta, não deveria depender da proposta. Sabem o preço do passe dos transportes públicos a 40 euros ser igual para toda a gente e dar acesso a vários tipos de transportes? Porque, como sabem, os passes públicos de transportes antes eram pagos consoante o transporte a que vocês tinham acesso. Se vocês andassem de barco, tinham acesso a um, se fosse autocarro era outro, se fosse metro era outro, se fosse muitos era outro preço. Sabem de quem é a proposta dos transportes públicos e que eu votaria a favor? É do Partido Comunista. Não interessa de quem veio a proposta. Isso é irrelevante. Façam-se as contas e aprovem-se as propostas que interessam ao país. Meus caros, a ideologia não está preparada para as características específicas de todos os países. Que ninguém me venha dizer agora que a esquerda está sempre errada, isso é falso. Agora vocês dirão, bom, mas o Partido Socialista foi hipócrita com esta proposta. Claro que foi. Mas quem mudou de posição foi o Partido Socialista, não foi o Chega. O Chega votou exatamente aquilo que em 2022 votou favoravelmente sozinho, que é a extinção das portagens. Portanto, quem mudou de posição foi a esquerda, não foi o Chega. Há que ter a noção disto e temos que nos deixar desta brincadeira. Isto não é clubismo. As pessoas, e este jornalista representa o expoente máximo do clubismo na política. Política não é clubismo. Se a esquerda apresentar uma boa proposta, deve ser aprovada, acabou. Quer dizer, então criticávamos que a esquerda impedia o Chega de aprovar propostas porque tinha o logotipo do Chega no início da folha e agora faríamos o mesmo? Então, mas é este o tipo de política que querem para o país? Não avançamos com nada. Ou temos uma maioria absoluta que ainda por cima está visto que não temos capacidade de gerir, pelo menos dos lados do Partido Socialista, ou ainda não se aprova nada. Meus caros, poupem-me com essa ideia da coligação negativa. Isto é imbecil. A medida nem sequer é socialista, é uma diminuição de impostos. Não é o crescimento do Estado. Por amor de Deus. Seja do PS, do PCP, do Bloco, da Iniciativa Liberal ou do PSD, tudo o que melhorar a vida dos portugueses eu vou votar a favor. É assim que os portugueses querem ver a política. Eles estão fartos de ver jogos de corredores. Eles querem ver políticos que dizem assim, isto é bom para o país, eu voto a favor. Seja do PCP, os partidos de extrema-esquerda é que não votam nada do Chega por ser do Chega. Nós nunca fomos assim. Eu votei coisas do PCP que eram boas para o país, do Bloco, da IEL, do PSD. Acha que o Governo se está a vitimizar? Acho que sim. Acho que qualquer pessoa percebe isso. Quer dizer, qual é a necessidade de vir num momento tão decisivo como este, que temos em Bruxelas, estamos a apresentar dados e documentos, estamos numa fase decisiva do semestre, em termos de execução do PRR, estamos numa fase decisiva de atração de investimento fundamental e temos um Ministro das Finanças que vem à televisão, fala para o país e para a Europa e para o mundo e diz, atenção que isto em Portugal afinal não está tão bem como nós dizemos. Qual é a vantagem que isto tem para a economia? Zero. Qual é a vantagem que tem para os investidores? Zero. Qual é a vantagem que tem para os trabalhadores? Zero. Quem é que pode beneficiar disto? Só o Governo. Porque já se começa a vitimizar. A dizer, não há dinheiro, eu queria de facto responder à questão dos polícias, dos médicos, dos professores, das portagens, mas sabem, não há dinheiro. Meus caros, é tão simples como isto e termina por aqui a parte que eu vos trouxe. A entrevista tem 15, 20 minutos, talvez, eu vou-vos deixar o link na descrição. Mas sim, efetivamente vê-se uma vitimização do Governo e aliás isto dá um péssimo sinal para os investidores lá fora, porque o mesmo Luís Montenegro que dizia a Mariana Mortágua de uma forma tão eloquente e tão clara que queria atrair investimento estrangeiro, eu pergunto, e exatamente como fez André Ventura, isto apoia em quê? E tal, não temos dinheiro para isto, para aquilo e para o outro. Sim, tudo bem, mas quem é que beneficia disto? Os portugueses vão efetivamente ver, bom, mas o António Costa deixou as coisas numa situação miserável e portanto o PSD tem que vir arrumar a casa e tal, e aquelas coisas todas do costume que até podem nem ser mentira, mas é irrelevante na prática. Os senhores acabaram de tomar posse. Estamos numa fase decisiva, como disse André Ventura, precisamos de investimento estrangeiro, precisamos de maior criação de empresas em Portugal, precisamos de estimular a economia para haver criação de postos de trabalho, precisamos de trazer os portugueses que estão lá fora de volta. Eu estou-me a borrifar para a mão de obra que é precisa do ponto de vista estrangeiro. Eu quero trazer os portugueses de volta. Eu tenho a certeza que por um bocadinho de salário a menos os portugueses voltam para casa. Tenho a certeza absoluta. E não precisamos de andar a importar terceiro mundo para fazer os trabalhos que os portugueses não querem fazer em Portugal, mas que sabes Deus porquê estão a fazer no Luxemburgo, na Suécia, em França, na Bélgica, onde for.
É isso que é importante de dizer, porque os portugueses fazem os trabalhos, não os fazem por todos os salários. Isto é importante. E, portanto, numa altura em que temos que atrair investimento, precisamos de estímulos na economia, temos que aplicar os dinheiros europeus, que, mais uma vez digo, nós somos completamente dependentes deles, e já que o somos, neste momento, vamos pelo menos estimular a economia de forma a um dia, daqui a uns anos, espero eu que não muito longínquos, possamos não ser dependentes do dinheiro europeu e possamos, aliás, bater o pé quando nos impuserem algum tipo de medidas restritivas e, diria mesmo, ditatoriais. Como é o caso da proposta do tratado pandémico que, espero eu, que não passe em maio e é o seu mês da votação, já chegámos ao mês da votação. Portanto, efetivamente é isto, meus caros. Infelizmente, um partido que antes era apelidado de extrema-direita tinha que ir à televisão explicar porque é que não era de extrema-direita. Agora, encostou-no à esquerda porque aprovou uma redução de impostos, aprovou uma redução de portagens na vida dos portugueses, agora está encostado à esquerda e tem que explicar porque é que não é de esquerda. Meus caros, temos que nos deixar deste tipo de conversas. Há efetivamente medidas que são necessárias. As portagens são um abuso cá, o preço dos combustíveis é um abuso cá. Não faz sentido nenhum o que andamos a fazer e o Chega a aprovar uma proposta do PS não o torna socialista. A questão das pensões, por amor de Deus, se vocês acham que subir pensões a pessoas que ganham 200 e 300 euros e que trabalharam a vida toda pelo país é socialista, que seja. O que é facto é que essas pessoas vivem miseravelmente e não podemos ser um país dito ocidental, dito moderno, dito de primeiro mundo, se tivermos os idosos a escolher entre comida e medicamentos. No entanto, temos imigrantes a queixar-se de receber 590 euros mensais, que é isso que eu acho completamente risível. Mas enfim, meus caros, da minha parte é isto. Agradeço-vos imenso por estarem desse lado. Vou-vos deixar então o link da entrevista na íntegra de André Ventura. Desta vez não tive doações, portanto não tenho agradecimentos a fazer. Agradeço-vos apenas a todos no geral por estarem desse lado. Mais uma vez vos digo, só faz sentido fazer o que faço por vossa causa, e venho também anunciar que vão haver debates para as europeias, com todos os partidos segundo sei, juntaram-se os meios de comunicação tradicionais para os fazer. Eu e o Miguel Macedo já falámos, vamos seguir os debates como fizemos com as legislativas e vamos ver as propostas dos partidos ou as ideias dos partidos para as eleições europeias, vamos ver efetivamente o que é que sai dali. Mas bom, meus caros, da minha parte é isto, o vídeo também já vai longo. Mais uma vez, agradeço-vos imenso por estarem desse lado. Não valeria a pena fazer isto se não estivessem aí. Peço-vos que deixem o gosto neste vídeo. Lembrei-me outra vez. Peço-vos que deixem o gosto neste vídeo se ainda não deixaram. Têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.